Eu gostaria de começar falando sobre esses dois capítulos que já foram ministrados no domingo, a partir do versículo 4 de cada capítulo. O versículo 4 do capítulo 14, que diz a mesma coisa do versículo 4 do capítulo 15. Então, vejamos. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Vamos verificar o capítulo 15, versículo 4, dizendo a mesma coisa. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. É muito importante essa referência citada nos dois capítulos, porque ela mostra que os males que acometeram tanto os reis citados nos capítulos, no capítulo 14 quanto no capítulo 15, têm uma causa comum. E esta causa comum ela pode ser compreendida exatamente na referência aos altos que permaneciam. Ocorre que o pecado estava na base da nação de Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. E à medida que você estuda a história, tanto dos reinos do sul quanto dos reinos do norte, com raras exceções no reino do sul, você vai verificar a repetição disso. Contudo, os altos não se retiraram. O povo continuava adorando nos altos. Nós já explicamos para os irmãos que esses altos eram padrões de adoração que remontavam à cultura daquelas 7 nações que o Senhor mandara destruir. E o povo de Israel tinha herdado esses padrões, no sentido de que cada um tinha o seu modo particular, o seu modo privativo, exclusivo de adoração. Então, isso facilitava a abertura da porta para o passado, no qual Deus os livrara, do qual Deus os resgatara. E havia uma necessidade de se mexer de forma profunda na condição espiritual do povo de Israel, que, embora tivessem sido retirados do Egito, mas o Egito não saíra deles. Embora Deus tinha vencido aquelas nações pelo seu poder, mas a nação de Israel se deixara vencer por aquelas nações. Isso tudo é muito bem representado nesses autos que o escritor aqui denuncia que permaneciam. Eu me lembro, nesse momento, de algumas situações que servem para ilustrar o fato de que o pecado, muitas vezes, é tratado com superficialidade, não é tratado com profundidade. Situações que mostram que as pessoas, às vezes, vêm para Cristo com reservas. Elas têm ali o seu top secret, elas têm aquela exclusividade na qual, ou a respeito da qual elas dizem, isso aqui eu não posso permitir que Deus entre. Esta parte aqui eu reservei para mim. Deus pode entrar em várias áreas da minha vida, mas essa área aqui eu não posso permitir. Nessa área aqui, eu vou manter os padrões que eu herdei do mundo. Eu vou manter algo que eu herdei da cultura do mundo, da filosofia do mundo. Nesta parte aqui, tem algo que é meu, que eu herdei dos meus pais, herdei das minhas tradições de família, né? E esta parte eu não estou disposto a mexer nela. Eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou dar o máximo de mim para Deus, mas me perdoe, porque esta parte aqui eu não posso abrir mão dela. É sim aquilo que muitas pessoas já entenderam, mas entenderam só com o intelecto, não permitiram que o entendimento da verdade quebrantasse seus corações. As pessoas, elas têm os seus pecados de estimação, têm as suas práticas reprováveis aos olhos de Deus, que lhes são de estimação. Elas fazem todo o conserto, né, na postura
teológica para que aquilo se justifique através das suas palavras, através da sua concepção teológica mesmo, né? E é interessante porque os autos não se retiravam, ou seja, havia uma concepção a respeito de quem era Deus, a respeito do propósito de Deus, mas de acordo com esta herança religiosa, cultural, filosófica do passado. Não é? Então, nós temos aqui algo que explica o porquê das derrotas que sobrevieram ao povo de Israel. Nós temos aqui algo que explica porque aquele povo não pôde parar em pé. Eles nunca se abriram para uma cura profunda, para um tratamento na íntegra. É como aquela pessoa que ela tem consciência, o médico avisa para ele, olha, você tem um problema. Esse problema pode ser tratado, e se tratado agora, ele tem grande chance de cura. Mas à medida que o tempo passar, então, esse problema vai se tornar irreversível. E a pessoa prefere postergar, tocar a vida com aquele problema, porque ele não quer se abrir, ele não quer assumir o ônus do tratamento, as dores do tratamento. Então, ele posterga aquela situação. E lá na frente, quando ele quer tratar, ele percebe que aquilo não é mais possível. Eu me lembro de uma conversa com uma médica que lida com oftalmologia, e ela me contando do comportamento de muitos pacientes. Ela colocando que tem paciente que chega para ela e diz, olha, doutora, a senhora é muito radical. Estava falando das complicações do diabetes, e dizendo, a senhora é muito radical. Aí não demorava muito tempo, esse paciente chegava para ela já sem enxergar nada e dizia para ela, doutora, agora eu estou aqui, o que a senhora mandar fazer, eu vou fazer. A restrição que a senhora impor, a restrição alimentar que a senhora impor, eu vou obedecer. E ela dizendo para esse paciente, agora é tarde. O mal, ele atingiu uma proporção irreversível. Não tem como mais recuperar a sua saúde, não tem mais como recuperar a sua visão. Então, aplicando isso para a vida de muitos crentes, os autos estão ali, se perpetuando. As práticas mundanas, as práticas do passado, os vínculos do passado estão ali. Né? E você percebe que todos esses casos aqui, o caso do rei Amazias, citado no capítulo 14, né? O caso do rei Azarias ou Uzias, citado no capítulo 15, eram casos de pessoas que tinham tudo para dar certo no projeto de vida que lhes fora confiado, no reinado, no governo que Deus lhes outorgara. Mas, infelizmente, havia áreas na vida dessas pessoas que não estavam expostas para o tratamento. E essas áreas depois se manifestariam como um mal sem tratamento, um mal que não cabia mais tratamento. Então, tudo se perdeu, porque houve um olhar não atento para aquela situação. Muito se perdeu. E é interessante também perceber que há aqui o diagnóstico de uma sociedade, de uma nação. O diagnóstico da nação de Israel, a nação de Judá, ou seja, diagnóstico de nações que podemos aplicar para qualquer época, para qualquer tempo. Isso está aqui bem claro. O mal não tratado, o mal que foi ignorado. Então, esse era o diagnóstico do rei ou dos reis, e era também o diagnóstico do povo. O mal estava ali comprometendo desde da cabeça até a cauda, ou da cabeça até os pés. Porque nem os reis queriam serem verdadeiramente tratados, e nem o povo queria também serem verdadeiramente tratados. E à medida que nós nos aprofundamos na análise
do contexto como um todo, o versículo 23 do capítulo 14 mostra a prosperidade de Israel, do Israel do Norte, né? no reino de Jeroboão. Então, é interessante notar ou ler esta passagem que diz: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gad-Éfer, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. O que me chama a atenção, quando nós lemos estas passagens, é o fato de que, se as pessoas não se abrirem para o arrependimento de seus pecados, nada vai resolver o problema. Tudo que acontecer ali de benesses, tudo que acontecer ali de favores da parte de Deus, não terá um propósito, não alcançará a causa da problemática, que está exatamente no fato de que as pessoas precisam. Deus prosperou, aquela gente gemeu, aquela gente estava em grande angústia, e Deus ouviu o clamor. Deus sabia que ele os livraria, e, no entanto, isso não mudaria nada, praticamente, na vida daquele rei, na vida daquela sociedade, porque eles não estavam abertos para serem em quem Deus é. Eles estavam interessados no que Deus faz. Estavam interessados nas concessões de Deus. Não estavam interessados no relacionamento com Deus. Relacionamento esse, quando acontece na íntegra, está lá no Salmo 103, o Senhor cura de todas as enfermidades. Essa citação do nome Senhor alude à intimidade, à comunhão com Ele. É na comunhão, é na intimidade com Deus que a alma, o espírito, é verdadeiramente curado, é verdadeiramente transformado. É na intimidade com Deus que o problema é alcançado na sua causa, na sua base, na sua origem. Fora dessa intimidade, não é possível que realmente as pessoas sejam verdadeiramente tratadas. Então, houve prosperidade, houve concessões da parte de Deus. Era um aceno da graça, aliviando-lhes o fardo, aliviando-lhes as consequências dos seus pecados, para procurar atraí-los pelo amor, para procurar atraí-los pelas benesses que ali aliviaram o seu fardo tão pesado. Mas tudo isso não adiantou, porque não havia abertura para serem deveras tratados. E eu fico pensando que, da mesma forma que houve concessões, aqui no passado Deus também tinha feito concessões. Aquele povo reclamava por causa do maná, que lhes enfadava, então Deus envia carne, envia abundância. E o Salmo 106, versículo 15 em diante, diz que ele satisfez-lhes a vontade, mas fez-lhes definhar a alma. E isso tudo para nos ensinar que não adianta nada se nós verdadeiramente não tivermos abertura para sermos tratados naquelas áreas nunca tratadas de nossos corações, nunca tratadas de nossas vidas. Áreas que nós sempre preservamos, vamos assim dizer, da ação graciosa de Deus. Graça que não se impõe, como a teoria calvinista entende a graça irresistível, não, de modo algum.
É preciso que haja abertura. É preciso que haja entrega. Buscai-me e me achareis. Invocai ao Senhor enquanto está perto. Então, a Bíblia, no seu contexto, fala da necessidade da pessoa se abrir para verdadeiramente serem tratadas. Jesus falou disso claramente. Vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus insistiu com pecadores iguais a Judas até o último momento. E essas pessoas rejeitaram a graça que não era imposta, mas era e é proposta até o fim, até irem para o lugar da condenação. Então, tudo que foi feito de nada valeu. E precisamos entender que mesmo o que foi feito da parte de Deus, todos os benefícios que Deus lhes concedera, vamos ampliar o entendimento. Benefícios verdadeiros é Deus que concede. Bênção verdadeira só existe em Deus, até porque o conceito bíblico de bênção é presença de Deus. Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, do qual não há sombra e nem variação. Então, tudo que existe no mundo desde sempre, que seja aproveitável, que promova o bem-estar, tem que ver com a concessão de Deus. Ele, por causa do seu caráter de misericórdia, de graça e de amor, ele é um Deus que faz concessões, é um Deus que concede dádivas, que exatamente é isso, é um dom, é doação sem mérito. As pessoas não merecem. Então, mesmo Deus colocando à disposição das pessoas tudo o que elas não merecem, na sua vida temporal, na sua vida física, mesmo que Deus cure, mesmo que Deus conceda o seu favor na forma do suprimento, de alimentação, de moradia, de roupas, etc, etc. Tudo isso não vai resolver nada, nada disso vai fazer nenhum sentido. Nada disso vai resgatar o propósito da existência se as pessoas não permitirem que Deus trate os altos, que Deus derrube os altos, que Deus coloque por terra as fortalezas, que os altos eram o jeito particular das pessoas e aquilo os levava a se oporem a Deus. Interessante a passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando ideologias. A palavra que está ali é sofismas, né? Que equivale a esse conceito geral de ideologias. Então, anulando sofismas, ideologias e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Então, veja bem, há necessidade de se abrir para que seja levado cativo todo o conceito de vida, toda ideologia, toda filosofia, todo entendimento de valores, de princípios que esteja em confronto com a palavra de Deus. Está aqui citado isso no contexto. Aquele povo não permitiu que os altos fossem retirados. Mais do que existirem os altos visíveis, existiam os altos em seus corações. Eles não permitiam que a mão de Deus ali operasse. E não adianta dizer que a graça é irresistível, porque todo o contexto mostra o contrário. De dia e de noite, Deus enviando os seus profetas, insistindo com eles. Se ele quisesse impor, ele não insistia para eles voltarem atrás. Até que não teve mais cura. O livro de 2 Reis vai encerrar mostrando isso, que não teve mais cura. Foi levado para o cativeiro na Assíria, em 722 depois de Cristo, o reino do norte, tendo Oséias como seu último rei. Depois foi levado, por volta aí de 586 antes de Cristo, o reino de Judá, que era o Israel do sul, por Nabucodonosor, porque não teve jeito. Eles não se deixaram tratar. E o cronista registra isso, bem como o escritor do livro de Reis também registra. O cronista coloca claramente, não teve mais cura. Eu falei para vocês do mal quando ele não é tratado, né? Então não teve mais cura. As pessoas mimaram os seus pecados ali até uma situação onde não havia mais reversão.
né? Então, Deus, de todas as formas, expressou a sua bondade, o seu amor, inclusive através de uma melhora da condição econômica daquele povo, para que eles pudessem corresponder de forma quebrantada. Mas, como sempre, as pessoas que não abrem o seu coração para Deus, o mundo que não abre o seu coração para Deus, apodera-se daquilo que Deus lhes deu, para que eles pudessem se relacionar com Ele de forma quebrantada, humilhada, grato a Ele, e transforma aquilo em afronta, e transforma aquilo em insulto para Deus. Olha o que está acontecendo ao redor, mundo afora. Né? Como as pessoas, os governos, os povos estão se tornando cada vez mais habilidosos na criatividade do pecado, para insultar a Deus, ignorando que tudo que existe, tudo que eles têm, tudo que são, provém de Deus, para um propósito que eles resolveram ignorar por completo e transformar o mundo num santuário de provocação, de insulto à ira de Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Enquanto continuamos, só um instante, irmãos. Enquanto continuamos, já temos participações aqui no chat, né? A participação os irmãos podem estar enviando seus comentários e perguntas aqui no chat ou comentarem de forma oral ao final do estudo. Comentário da Keren aqui, que Deus nos ajude a retirarmos os lugares altos das nossas vidas, para que possamos servi-lo com inteireza de coração. Pode-se dizer que a atitude de Azarias, ao tentar usurpar a função sacerdotal, se deu pelo fato de que ainda havia os altos em sua vida e coração? Os altos não retirados eram um reflexo da vida espiritual do rei? Com certeza, não resta dúvida, né? É exatamente o que estamos comentando. Aquilo que foi ignorado no passado, foi tolerado no passado, agora tem a sua expressão máxima, com a desgraça do rei, né, que teve que ser expulso do templo do Senhor e teve que terminar a sua vida numa condição humilhante, uma condição infeliz, miserável, né, fora da comunhão. Infelizmente é isso. E ainda já explorando mais o capítulo 14, quando o texto fala que, a partir do versículo 13, a Bíblia vai fazer a citação, a partir do versículo 8, a citação do reinado de Zacarias, de Israel. Diz assim: no 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. Então, o que aconteceu nesse contexto? Eu falei no domingo para os irmãos sobre a presença forte de Jeroboão, filho de Nebate, na história da nação de Israel, mesmo a nação dividida. A influência desse personagem, as consequências das ações de Jeroboão, mesmo para Judá, que permanecia com o templo de Salomão, e nem se fala então para o reino do norte, que repercutiu as influências dele na sua totalidade. A viagem na qual nós estudamos sobre a história da decadência do reino do sul e do reino do norte tem Jeroboão entrelaçado, entremeado na sua totalidade, porque Jeroboão era a referência, Jeroboão era o padrão. O escritor bíblico cita várias vezes: não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar
a todo Israel. Essa palavra vai falar conosco até Jesus voltar. Por quê? O ser humano, ele é muito carente de se sociabilizar. E nessa carência de sociabilizar-se, ele coloca de lado os valores absolutos e ele atende aos valores da conveniência, aos valores do momento. Então, Jeroboão, ele representava isso. Ele chama o povo do Israel do Norte e diz para eles, olha, vai ser pesado para vocês saírem daqui para ir para Jerusalém, isso é dispendioso. Eu tenho um santuário aqui, eu tenho algo aqui à mão, algo viável, e ele sabia que o povo já estava afeto àquilo mesmo, porque os irmãos se lembram do passado, quando ali pelo capítulo 32 e o 33 de Êxodo, o escritor mostra a rebelião do povo através do bezerro, que era uma das divindades do Egito. Então, Jeroboão, ele é um homem muito contemporâneo, muito astuto politicamente, muito estratégico, né? Ele conhece as demandas do povo. Então, ele desenvolve um projeto político ali para atender às demandas do povo, não tendo nenhum compromisso com o propósito de Deus, com o que Deus colocou para o povo. Mas ele tinha um compromisso em ter o povo do seu lado. Para ter o povo do seu lado, eu faço o que o povo quer. Né? Então, Jeroboão, ele erige altares ali para que o povo fosse servido, para que o povo fosse atendido. Ele tinha um compromisso não com Deus, ele tinha um compromisso com o seu projeto de poder. Esta é uma realidade dos governantes pela história, com raras exceções de governantes, não só a nível de Israel, mas a nível de mundo, que temeram a Deus. Mas na sua totalidade, com raras exceções, o compromisso dos governantes foi um compromisso diabólico, um compromisso satânico. A maioria dos governantes foram representantes de Satanás mesmo, do diabo mesmo, né? Porque eles estavam comprometidos com a natureza humana essa que está comprometida com o inimigo, com Satanás. Então, os governantes sempre subiram ao palco do poder, acenando para a natureza humana. E há algo aqui que fala muito com a igreja do Senhor do século XXI. É quando você percebe que existem líderes cristãos que o projeto de ministério deles é um projeto para a plateia. É um projeto para a plateia. A maneira como eles falam, a maneira como se posicionam, deixa bem claro que aquilo ali é um projeto jeroboônico. Ele está preocupado em ter as pessoas do seu lado. Ele tem uma preocupação com a receita. Ele teme que haja uma evasão de pessoas e, consequentemente, um estrago financeiro no seu projeto de poder. Então, ele sempre tem muito cuidado para não desagradar as pessoas. Sempre tem muito cuidado. Ele não quer ter problema, ele não quer ter danos no seu projeto de poder de forma alguma. Não é? Ele tem a preocupação de divulgar bastante os êxitos, as glórias do seu projeto de poder. Ele tem a preocupação de se promover o tempo inteiro, de mostrar para as pessoas que ele faz, que ele é, de mostrar para as pessoas que ele está em vários lugares, de mostrar para as pessoas a expansão do seu ministério. Né? É muito importante compreendermos isso, porque o rei de Israel, na verdade, entendendo o estatuto que Deus deixou para a nação de Israel, o rei de Israel era um pastor, deveria ser um pastor, pastor do meu povo. A expressão que Deus usa, por exemplo, para falar que colocaria Saul como capitão do meu povo, essa expressão no hebraico é nagid, que significa um encarregado, um dirigente, um representante. A expressão Meler, ela viria no contexto da rebelião. Meler é rei mesmo, né?
Então, quando o Nagide, o representante, apodera-se do status de Meller, que é o rei, então ele o faz na sua insurreição contra Deus. Ele o faz na sua conspiração contra Deus. Ele faz no transbordar da sua soberba, da sua arrogância. Né? Porque, na verdade, ele deveria se comportar o tempo todo como um encarregado. Ele deveria se comportar o tempo todo como um dirigente, como um servo. Né? E o que acontece? Esses dirigentes de Israel mostraram logo que eles usurparam o poder que era de Deus. Se comportaram como reis mesmo. Né? E quando você procura entender isso à luz da igreja, pela história, você vai perceber que a mesma coisa aconteceu na história da igreja. Né? Papas que eram adorados, e até hoje são, né, venerados, não só papas, mas lideranças evangélicas também, que não deixam nada a desejar com relação à prepotência, à arrogância do papado, não ficam atrás nem um pouco, exceto pelo tamanho da glória que o Vaticano tem, da riqueza que o Vaticano tem, que essas lideranças desses protetorados evangélicos, né, desses reinados evangélicos, é menor do que a pujança do reinado do papado, que é financeiramente incomparável. Né? Mas é só nisso. Quanto à essência, quanto ao fato da prepotência, da arrogância, né, do desejo de ser o próprio Deus, de ser o próprio rei, é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Pessoas que têm a mesma inclinação de Jeroboão e de todos os reis perversos de Israel. Estão aí com título de pastor, com título de padre, de papa, etc. Né? E, em última análise, na verdade, isso é a síndrome do anjo caído, do arcanjo caído, de Satanás mesmo, né? Que levantou-se contra Deus e ele se manifesta através desses líderes. Né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, fala disso sem meias palavras, quando diz o seguinte: eles se transfiguram até, Satanás pode se transfigurar até em anjo de luz, usando esses ministros aí, ó, ministros de Satanás, apóstolos de Satanás. Então, quando você identifica alguém que está preocupado em se promover, em ser aceito, que tem como objetivo a expansão, tem como objetivo a notoriedade, alguém que está preocupado em cativar a plateia a qualquer custo. Diferente do que aprendemos, o evangelho não é suficiente, porque ele tem outras intenções. O evangelho até o enfada. A verdade é essa, que o evangelho exposto de forma contínua, de forma comprometida, o irrita, causa nele irritação. Então você vê isso aqui, né, que aconteceu há séculos, há milhares de anos atrás, é uma realidade bem humana. Né? E quando você percebe esse contexto todo, você vê que a Bíblia denuncia de Gênesis a Apocalipse, né? Vamos colocar assim, de Nimrod, cujo nome significa rebelião, até o capítulo 16 de Apocalipse, versículo 13 em diante, você vê ali o projeto humano de poder, quando ele diz ali que saíram da boca do dragão 3 espíritos na forma de rãs, na forma de sapos, né? Aí você lembra do capítulo 8 de Êxodo, quando esse milagre foi o último que os magos do Egito imitaram da parte de Moisés. Depois eles não conseguiram mais. Significa o quê? Que o homem sem Deus, ele vai usar a totalidade do poder que Satanás lhe confere, das suas habilidades também que ele deveria usar para glorificar a Deus, ele vai usar tudo. Ele vai ao limite para ele buscar o seu projeto de poder, para ele fazer acontecer. Isso vai continuar assim até o apagar das luzes desta geração que vai receber da parte de Deus o justo pagamento pela sua condição levantina, rebelada contra Deus.
irmãos, né? Então, você percebe que esta referência, Jeroboão, é uma realidade pelos séculos. Jeroboão doutrinou toda uma nação. Toda uma nação. Você tem no Brasil, por exemplo, pessoas que doutrinaram a nação brasileira. Doutrinaram, ensinando para a nação brasileira que se roubar, mas fizer alguma coisa, não tem problema. É o santo ladrão. Entende? É o ladrão que eternamente é divindade de brasileiros do Oiapoque ao Chuí. Não são muitas, assim, como pensam, né? Porque se esses ladrões, em especial o maior deles, o ladrão maioral deles, tivesse tanta aceitação, ele sairia nos aeroportos e em todos os lugares, mas ele não sai, entende? Mas, de qualquer forma, nós não podemos deixar de citar que, para muitas pessoas, embora essas muitas não sejam a maioria, é uma referência imortal, está imortalizado. Entende? O líder mentiroso, o líder assassino, o líder idólatra, o líder ladrão, corrupto, o líder adorador de Satanás é uma referência de vida para milhares de brasileiros. Não é? Não só citando líderes de maiores projeções, mas desde os interiores mais remotos. O que acontece, irmãos, no Brasil? Chega ali no interior, aí de Minas, do Nordeste, do estado de Goiás, de qualquer estado, na época das eleições, então chega o indivíduo que é candidato a vereador ou a prefeito, aí ele chega para aquele senhor ali de 90 anos, vamos se colocar, e diz para esse senhor o seguinte: olha, se o senhor fizer com que o seu clã feche comigo para as próximas eleições, então eu termino a cerca da sua roça. E aquele bisavô, talvez tataravô, ele diz sim para aquele indivíduo com o espírito de Jeroboão. Entende? O que é o comprometimento que acontece no dia a dia? Então você tem um homem de um octogenário, um homem de 90 anos ou mais, comprometido com uma doutrinação que diz respeito à desonestidade, à impiedade, à perversidade. Entende? Aí você tem, ato contínuo, as pessoas, nessa concepção da doutrinação do pecado, tornando normal aquilo que é abominável aos olhos de Deus. A corrupção é abominável aos olhos de Deus para sempre. O roubo, o furto, a prostituição é abominável aos olhos de Deus para sempre. A ordem de Jeroboão diz que não, mas é abominável aos olhos do Senhor para sempre. O homossexualismo é abominável aos olhos do Senhor para sempre. Podem fazer o que quiserem conosco, podem nos prender, podem nos isolar, mas Deus fez macho e fêmea. É menino ou menina, e é só isso. Fora disso, é abominação aos olhos do Senhor. Mas quando você tem uma nação que está sob doutrinação, todo tipo de abominação vai se tornando aceitável. Vai se tornando aceitável. Não é? Governantes que procuram chegar ao poder indo ao encontro das demandas perversas, pecaminosas de uma nação. Né? Espírito de Jeroboão no nosso tempo. E eu gostaria ainda de explorar mais um pouco o capítulo 15, versículo 8, porque Zacarias, ele foi o último filho de Jeú, que o texto diz aqui, claramente. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, não se apartou dos pecados de Jeroboão, fiz debate, que fez pecar Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais os atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim se sucedeu. O propósito de Deus não era que a geração de Jeroboão fosse riscada de debaixo dos céus, ainda mais da forma trágica como foi. Acontece que aquilo foi posto ali para Jeú como uma repreensão por causa dos seus pecados, porque Jeú fez toda aquela devassa, baniu o culto de Baal,
matou o sacerdote de Baal, cumpriu o que Deus tinha determinado, mas é aquilo que nós falamos desde o começo. Ele tinha o seu top secret, ele tinha a sua parte exclusiva, essa parte que me interessa, essa eu não vou mexer. Ou seja, a filosofia de Jeroboão, o projeto político de Jeroboão, a visão política de Jeroboão era interessante para Jeú, e aquilo ele manteve, né? Que era o culto ao bezerro de ouro. Era o culto naqueles altares, aquelas heranças do Egito. Então, isso eu vou manter, isso eu não vou tocar, porque isso aqui agrada o povo. O povo se agrada disso. Então, isso eu não vou mexer. Ele manteria aquilo para a ruína da sua própria família, para a ruína da sua posteridade. Interessante, irmãos, é que nesta visão material, esta visão temporária, esta visão, as pessoas, elas não estão nem um pouco preocupadas com o futuro de seus familiares e parentes, com o futuro daqui 50, 100, 200, 300 e muito menos com a eternidade. Jeú, ele queria viver aquele momento de glória. Era a vez dele, né? Como as pessoas entendem. Cara, essa é a minha vez. Esse é o meu momento. Essa é a minha hora. As pessoas, nessa perspectiva carnal, elas esquecem, são levadas à cegueira para não compreender que o propósito de Deus para o homem é a eternidade. É que ele participe da glória eterna, né? Então, Jeú, ele viveu o seu momento. Tome cuidado, para que você não esteja sendo levado a viver o seu momento, como Jeú, se identificando com o espírito de Jeroboão, né? Em prejuízo das gerações que virão a partir da sua vida, porque Deus quer abençoar seus filhos, seus netos, bisnetos, tetranetos, penta, hexa, etc. Deus quer abençoar. Deus não tem um momento para você, Deus tem eternidade, né? Então, Jeú, ele, como todos esses reis, ele comprometeu o futuro de sua família. E quem iria marcar isso de forma assim bastante trágica era Zacarias. Interessante que o nome Zacarias significa o Senhor lembra, né? O Senhor lembra. Zacarias é a conjugação do nome de Deus, mas do verbo liskor, do hebraico, que é lembrar. Então, o Senhor lembra, né? Lá no capítulo 32 do livro de Êxodo, você vai ver isso, quando Deus fala para Moisés: leva esse povo, mas no dia devido, eu vou visitar a iniquidade deles, exatamente porque eles não se converteram. Eles não se abriram. Eles não abriram mão daquilo que lhes era precioso, em prejuízo do objetivo de Deus para as suas vidas. Vamos dar uma pausa aqui só para ver se eu consigo responder algumas perguntas. O reinado de Jeroboão foi um dos mais longos. Deixa eu começar aqui a versão. Você pode fazer? Então faz. Pode fazer. Faz, Bia. Você quer fazer? Então faça. Tá bom. Tá me ouvindo? Sim, pode fazer. Os sacrifícios nos altos seriam uma forma de rebelião contra Deus, ou desobediência e autossuficiência? Abaixo. Quem está falando aí está falando bem baixinho. Procura aumentar o volume. Os sacrifícios nos altos seriam uma forma de rebelião contra Deus, desobediência ou autossuficiência? Muito baixo. Para mim aqui está chegando baixo. Aqui, ó. Só um pouquinho. Bom, se os sacrifícios nos altos significavam rebelião, eu pude atender até aí, com certeza. Tudo aquilo que você diminui do Evangelho, diminui da palavra de Deus, significa rebelião. Você adaptar a palavra de Deus ao seu jeito, à sua conveniência, não tem nada mais satânico do que isso. Não tem nada mais levantino do que isso. Exatamente é isso que estava claro, estava sendo ilustrado, a tendência humana
de refazer a verdade. Né? Hoje é muito comum esse dizer, cada um tem a sua verdade, a verdade de cada um. Quer dizer, as pessoas elas querem arrogar a si o direito de refazer o propósito para o qual Deus criou o universo, né? Refazer de acordo com suas conveniências. Deus responderá isso com seus justos e retos juízos. Mais perguntas? Sim. Como mortificar essa característica do velho homem em nós? Não poucas vezes deixamos nosso orgulho tentar tirar o foco que deveria ser de Deus. Glória é sempre dele. E apontamos os holofotes para nós, quando a realidade e que em tudo e em todo tempo devemos dar graças a Deus. Essa questão dos holofotes, né? Nós temos uma preocupação muito grande com os aplausos. Não é que seja errado você ser aplaudido, né? Não é que seja errado você ser reconhecido, isso tem o seu lugar. O problema é o que está no seu coração. Quando a palavra de Deus não trabalhou verdadeiramente o seu coração, então exatamente isso, você está à procura de oportunidades para se exaltar, oportunidades para se promover, e esse se promover é contra Deus, é acima de Deus, né? A gente se lembra de alguns fatos históricos. Por exemplo, num dado momento da vida de Napoleão, alguém chegou para ele e disse: imperador, o senhor pode propor, o senhor propõe, mas Deus depõe. E Napoleão retrucou dizendo o seguinte: eu proponho e eu deponho. E quem estudou história sabe como é que foi o final triste de Napoleão no exílio da ilha de Helena, né, junto com seus auxiliares, terminando de forma melancólica e humilhada, e vários outros casos que podem serem citados para mostrar que Deus verdadeiramente ele não divide a sua glória, ele não dá a sua glória a outro. Irmãos, não tem como nós prevalecermos contra a natural tendência humana para a arrogância, para a soberba, para a prepotência, se nós não estivermos debruçados continuamente na palavra de Deus. É através da sua palavra que Deus quebra, que Deus esmaga, que Deus moe, mortifica o velho homem. Quando você vê pessoas cheias de si mesmas, né, dizendo que tem discernimento, que tem dom disso, dom daquilo, e essas pessoas sempre foram avessas aos momentos que deveriam passar debruçados na palavra de Deus. Essas pessoas nunca foram verdadeiros discípulos, nunca foram verdadeiras ovelhas, mas o tempo todo dizendo que Deus mandou, que Deus disse, que Deus está me dizendo, que Deus está me mostrando. Isso é soberba, isso é arrogância. Essas pessoas estão enquadradas no que está sendo posto aqui. Elas têm um projeto de vida no qual elas próprias são os seus deuses. Deus tenha misericórdia e faça essas pessoas enxergarem antes que seja tarde.